Humberto. Tá ficando muito bom. Bom, minha banda favorita. Olha a minha banda. Humberto, foca na minha banda ali, olha. Uma salva de palmas pra minha banda sensacional. Daqui a pouco a gente vai fazer um solo de guitarra, não é, Johan? Não, só de guitarra. Só um solo de guitarra? Não só de Não guitarra. só, né? Por favor. Gente, eu tô fazendo uma enquete aqui porque o meu baterista, olha, gente, meu baterista tá lá no fundo e nós temos depois tirar foto com ele porque ele é a cara do Peter Parker. Só que ele diz que não, mas ele é, gente. Olhem pro meu baterista e ele é a cara do Peter Parker. Então, baterista, daqui a pouco você vai fazer um solo também, tá? Em homenagem ao Homem-Aranha. Homenagem ao Homem-Aranha. Bom, gente, vambora, banda. Vamos chamar mais um? Bora. Vambora? Jordan Blues. Olha só. Kylie, você viu minha banda? Ah! Guilherme Gobato, meu amor. Ó minha banda, hein? Tá vendo, né, Humberto? Respeita a gente, viu? Hold on, Ó, I'm coming, não é só a Kylie que vai fazer moda, não, ó. Ó, Kylie, presta atenção, I'm coming. ó. Ó. Hold on, I'm coming. Ah! Viu, Kylie, que eu tô quase uma artista? Gente, quando a gente fala de diversidade, nós precisamos também falar de mundo corporativo para receber corpos pretos, corpos trans, corpos homoafetivos e que essas pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade. Porque não existe diferença. Quem acha que tem diferença? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de um cara que ele estava falando da questão do banheiro. Isso é tão ridículo, o banheiro trans. Eu, pela televisão, eu só não quebrei a minha televisão, porque eu falei, puxa, a televisão é minha, se eu quebrar vai ficar estranho, né? Mas a minha vontade era realmente conversar com esse cara, porque prega-se uma coisa humana de Deus, e ao mesmo tempo, quem faz essa pregação humana de Deus, odeia a obra que Deus faz, que Deus fez. Que é assim, esquisito, né? Eu amo Deus, mas eu odeio o ser humano. Eu amo Deus, mas eu odeio o que Ele fez. Eu amo Deus, mas eu destruo o que Ele deixou. Isso é esquisito demais do ser humano, né? Bom, eu sou contra, eu não aceito. Dentro do meu programa sempre vai estar pessoas preocupadas com o antirracismo. E o que é ser antirracista? Na minha visão, é ser aquelas pessoas que não têm cor, que enxergam pessoas, independente de onde veio e quem são. Para mim, a importância de ser antirracista é chegar muito mais próximo a Deus, porque Deus é diversidade. E se você não é diverso, se você não acredita nela, meu bem, olha, eu não vou dizer para você se matar, porque isso é muito ruim, mas saiba que nós não iremos morrer. E se nós morrermos, vai vir outras pessoas. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho. Preciso de mais um microfone aí, meninas. 2 representantes dessa empresa sensacional que trabalha com diversidade, um show excepcional de humanidade. Com vocês, Gabriela Stephanie, minha maravilhosa, uma salva de palmas. E Eduardo Bezerra, representantes da Requite. Foto, vem pra cá, Eduardo. Não fica com vergonha, não. Show de bola, hein? Ó, faz comigo. A mãozinha, faz comigo a mãozinha. Você errou. Senta. Preciso de... Já vamos fazer aí mais um. Bom, gente, vocês viram os brindes, que chique que tá aqui? Olha, gente, a Vênus. Vocês já imaginam? Por isso que eu vim até de rosa hoje para homenagear a Vênus. Maravilhosa, que eu ainda vou fazer a propaganda da Vênus. A Vênus vai olhar e vai falar, nossa, fala aí, Tati, merece. Lucila, olha só. Você já ganhou, Lucila? Gente, eu vou ganhar também. Gabi, Eduardo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Só para deixar muito claro, tá, gente? Esta mulher aqui é uma mulher trans, lindíssima, uma mulher preta e de uma liderança que deixa inveja para muitos, tá? Então, morra de inveja, porque nós vamos continuar existindo o tempo todo. Gabi, você que vem desse mundo corporativo, que tem todo esse processo empresarial,
de alta performance. Eu já quero que você já comece dizendo o que é que uma pessoa periférica, preta, pobre, trans, precisa saber ou fazer para ocupar ou chegar próximo a cargos como o seu. Olha, Tati, obrigada primeiro pelo convite. É um prazer sempre te rever, né? Você é uma das pessoas que eu admiro na vida. E me voltando à pergunta, eu acho que sempre muda essa necessidade, tá? Eu acho que sempre precisa ser adaptada, porque a gente está passando por uma era de transformação, principalmente o digital, né? E a inteligência artificial entrando, né? E hoje exige questões mais voltadas à tecnologia, né? Então, são questões voltadas mais a um chat GPT, por exemplo, hoje, aplicativos que nós temos para facilitar o trabalho, deixar mais automatizado, né? Então, eu acho que para início de carreira, a gente precisa começar a educar as pessoas em relação a inteligência artificial, a educação digital mesmo, né? E principalmente voltando à automatização, que hoje a gente está valorizando muito esse processo. Sensacional, ou seja, resumindo, nós temos que estar antenados às tecnologias, ao desenvolvimento humano, e isso faz toda a diferença. Agora a minha pergunta é para você, Eduardo. Eduardo, você é um homem. E as coisas para os homens são um pouco mais fáceis, né, amigo? Vamos combinar, né? Pois é. Você está numa empresa global, a Requinte é preocupada com esse processo de diversidade. Como é trabalhar, ser líder desse comitê de raça e etnia? É muito gostoso quando a gente consegue trabalhar numa empresa que a gente vê que aquela partezinha, né, dos valores, missão e tudo mais, não fica só num quadro na parede. Não é fake, né? Não é fake. Nossa, mas dá tanto trabalho, dá trabalho. Porque tem muitas que são fakes, não é isso, Eduardo? Muitas, né? E tá na moda, né? É bonito falar de diversidade e inclusão, né? É o socialmente, é o politicamente correto, mas você começa a enfrentar desafios que aí é onde você vê na prática. Eu vou por aquilo que é mais fácil, eu vou por aquilo que é mais verdadeiro para mim. Então, acho que é um prazer a gente conseguir trabalhar num lugar onde a gente consegue ver os nossos valores sendo colocados em práticas pela empresa e estimulados por isso. E aí vem muito de encontro ao que o time geralmente de RH, né, fala, e que a gente consegue vivenciar isso na prática, que a empresa te escolhe e a gente está super acostumado a processos seletivos, né? Sim. Então, vou me candidatar a processo seletivo, vou buscar empresa, mas eu posso escolher a empresa também. Eu escolhi a empresa, não é só ela que me escolhe. Eu passei no processo seletivo, aquela empresa passou no meu processo seletivo, né? Então, é ir atrás disso, entender, para você também poder fazer essa escolha. É muito bacana poder gerenciar um time, uma área da empresa, onde você consegue dar liberdade para as pessoas serem quem elas são, fazendo o que elas gostam, dentro de uma organização que a gente sabe que, no final do dia, está todo mundo ali para ganhar dinheiro. É verdade, sim. Mas ganhar dinheiro a qualquer custo, não. Existe aqui algumas questões relacionadas aos meus valores pessoais que a gente pode fazer essa troca, esse combinado. Eu já vou engatar uma pergunta para você também, Eduardo, porque depois com a entrada do presidente dos Estados Unidos, que não merece nem a pronúncia do nome, as políticas de diversidade, elas deram uma caída, elas ficaram balançadas, porque não é o que ele propõe, não é isso que ele entende como humanidade, né? E você acha que isso refletiu aqui no Brasil? Porque eu sei que tem empresas que são fakes. Que esse papo de diversidade é tudo fake. Só para colocar lá, tem um símbolozinho, aí coloca um preto de destaque, um homoafetivo de destaque, uma pessoa trans de destaque, e que não deixa crescer, que não faz absolutamente nada, não tem uma política de evolução, só está ali. Aí quando precisa, olha, vem aqui que a gente tira foto. Teve isso? Você sente que aconteceu isso aqui no Brasil, com a entrada desse presidente americano?
E o que eu acabei de dizer realmente acontece? Com certeza, né? Então, de alguma forma, ou melhor, de toda forma, ele é uma figura muito importante na conjuntura global que a gente vive. Sim. Né? O que ele pensa influencia muito, a gente querendo ou não querendo. Isso traz uma estremecida na questão de diversidade, inclusão em todo lugar do mundo, com certeza. Por quê? Porque, como eu falei na primeira resposta, no fim das contas, no mundo corporativo, a gente está olhando ali no final do mês se eu fechei ou não fechei a meta. Certo. E é muito fácil eu falar de diversidade e inclusão quando a meta está sendo atingida, quando a economia está boa, quando está todo mundo feliz. Faz muito tempo que eu não vejo isso, mas como está todo mundo feliz, meta batendo, todo mundo, festa de final de ano, legal, diversidade e inclusão, programa afirmativo, o número não está vindo, não está fechando. É o primeiro corte, né? E aí, o que vai fazer? E aí eu lembro muito de uma conversa muito gostosa, produtiva, que eu estava tendo com uma equipe sobre essa questão de diversidade e inclusão, sobre raça, etnia, e aí me fizeram uma pergunta que ficou marcado assim na minha alma. Perguntaram: Edu, mas por exemplo, falando de vagas afirmativas, né? Que é o programa de cotas dentro de uma organização, a forma como a gente chama isso. Edu, eu estou lá com uma vaga aberta no meu time para recrutar uma pessoa. Eu vou querer recrutar o melhor candidato, que pode ser negro ou não negro, ou eu vou querer recrutar um candidato negro, mesmo que ele não seja o melhor. E aí, eu preciso da produtividade na minha equipe. Eu preciso contratar uma pessoa negra ou eu preciso contratar o melhor candidato? Isso acontece. Essa pergunta foi feita para mim e eu achei muito genuíno isso. E antes de qualquer coisa, independente da resposta, que eu vou falar aqui para vocês o que eu dei a resposta para a pessoa na ocasião, o que eu achei bacana antes de qualquer coisa, um parênteses importante. Que legal conseguir chegar nesse ambiente seguro para essa pessoa conseguir se expressar desse jeito. Porque até então essa dúvida é uma dúvida velada, que todo mundo tem, mas ninguém pergunta desse jeito. Sim. E aí a resposta que eu dei para ele foi, antes de qualquer coisa, tem certeza mesmo que de 50 pessoas no processo seletivo, não vai ter uma pessoa negra que tenha competência para trabalhar aí? Ou melhor, quando você fala que aquela pessoa, aquele candidato é bom ou ruim, é com base no quê? Num histórico, mas como é que você está ali numa entrevista, você está conhecendo a pessoa? Claro que você precisa trazer efetividade para o teu time para você poder fechar a conta no final do mês, né? Lá da produtividade da área. Mas, antes de qualquer coisa, tem certeza mesmo? Porque se você pega só os currículos que chegaram ali, se a gente não faz nada lá no meio desse processo todo, como o time de RH faz, né, incessantemente, aqueles currículos ali vão chegar das mesmas universidades, das mesmas pessoas, e talvez ali exista um pacto da branquitude que não permita um negro ali naquele recrutamento. Mas, se você for intencional, e acho que essa é a palavra, o negócio funciona. E talvez, de verdade, o melhor candidato não seja o candidato negro. Por quê? Porque ele não teve a melhor oportunidade comparado a um branco, por exemplo. Mas que aí é onde você vai precisar de um pouco mais de atenção, tempo e empenho seu como gestor para poder ajustar aquilo que aquela pessoa ainda não tem 100%. Porque, historicamente, ela não está ali no 100%. Mas ela precisa de um empurrãozinho, uma aceleração para ela conseguir chegar. Então é aí onde eu conecto toda essa história que eu estou te contando, exatamente para poder falar, impactou todas as medidas do presidente dos Estados Unidos e tudo mais? Com certeza. Vemos uma baixa nisso? Sim, estremece. Por quê? Porque agora a economia fica muito mais incerta. E aí vai dos valores das empresas e, principalmente, empresa não é uma entidade, empresa é feita por gente. Do valor daquelas pessoas que estão lá, de olhar para a diversidade e inclusão com a prioridade mesmo em tempos difíceis.
Entende? Sensacional, sensacional. Uma salva de palmas, gente. Muito importante o que o Edu acabou de falar. Isso, para mim, é muito forte. E aí, Gabi, chega em você. Porque a Gabi, como eu disse, é uma mulher trans, negra, porque a gente sabe que ser negro nesse país também é muito difícil. Ser trans é mais difícil ainda. E eu vou dizer uma coisa. Eu li esses dias, porque eu sou apaixonada por pessoas trans, apaixonada. Eu já falei para Deus que com certeza na outra encarnação eu era uma mulher trans. Não tenho dúvida disso. Mas o corpo trans, ele é feito à navalha. É com muita dor. E quando você encontra empresas e quando você encontra pessoas que têm essa preocupação, cara, a gente tem que ter toda a admiração. E eu vou dizer uma coisa, a Requite me conquistou de uma certa maneira que eu fiquei assim, estou apaixonada. Mas não é porque ela me trouxe brinde, porque eu conheço a Gabi antes da Requite. É porque a Gabi está desenvolvendo um trabalho excepcional e está tendo liberdade. Mas no começo não foi isso. A Gabi de lá atrás, acredito que ela não imaginaria ser essa mulher de hoje, líder onde está. Gabi, qual que é o recado que você dá para essa menina preta trans lá de trás, que hoje está nesse cargo, que é responsável, assim, junto com o Edu, num processo de diversidade de uma empresa séria, porque não é brincadeira, é sério. Haja vista que eles mandaram uma porrada de brinde para nós aqui, que traz esse recorte nichado, que é a educação antirracista, que é a luta contra qualquer tipo de racismo ou preconceito. Bom, vamos lá, Tati. Eu vou fazer um pequeno ajuste, não de forma alguma. Hoje eu não lidero o Pilar, eu já fui Mas eu líder. digo que você lidera porque você traz uma representatividade. Sim, isso para mim é a liderança. A do Eduardo Muito, também, eu jamais tiraria isso de você. E não tire, por favor, Não, porque você é uma liderança. Olhando ali, ó, quem está nos assistindo, vai ver você e vai falar assim, nossa, eu também posso. Ela conseguiu, eu também posso. Isso é ser líder. Hoje eu lidero, sim, né, o programa que a gente tem hoje para estagiários e aprendizes da companhia. Então, eu observo, né, e crio todo o cronograma de desenvolvimento, tudo que a gente entende como necessário hoje para a formação dessas pessoas em início de carreira, né? E não foi um processo fácil chegar aqui, né, obviamente, e nem um processo de aprendizado fácil. E foi muito... Hoje eu não preciso aprender isso, amanhã eu talvez precise aprender para determinada posição. E aí, quando eu chegava lá, era totalmente o contrário. Então, eu precisava me desenvolver em outras coisas e não naquelas. Enfim, é sempre uma surpresa. E na época, eu não tinha referência de pessoas em que eu pudesse me espelhar e dizer, olha, tem uma vivência parecida com a minha, tem uma história parecida com a minha, tem uma cor de pele parecida com a minha, né, que faz toda a diferença hoje que a gente vê no desenvolvimento. Eu não tinha essas referências. Até tinha, por exemplo, de pessoas pretas, a maioria homens, né, de algumas pessoas pretas homens, mas eu via que a vida não era parecida com a minha vivência, não era parecida. E aí, isso foi mais difícil para a Gabriela lá de trás, porque eu não sabia o que eu precisava desenvolver para chegar lá. Eu via as pessoas, na época, eu olhava os currículos, né, e eu via, precisa ter uma graduação em Harvard? Eu não vou nunca ter essa graduação, assim, na época eu imaginava, eu não vou conseguir nunca ter uma graduação em Harvard agora, no nível que eu estou, para chegar ali, né? E aí eu fui... Tem uma frase de uma peça teatral que eu acho incrível, que eu aconselho todo mundo a assistir. Não sei se nem pode dizer o nome, mas é uma peça... Brenda Lee, O Palácio das Princesas, onde é uma peça organizada por pessoas trans e o elenco de pessoas trans, maravilhosa a peça. E pergunta para a Brenda Lee, que é a dona da casa, né, onde viviam as pessoas trans, pergunta para ela como ela conseguia a força para estar ali ou para conquistar e chegar ali onde ela chegou. E ela responde que ela simplesmente foi fazendo o que era necessário. E o meu desenvolvimento foi muito assim.
eu fui fazendo o que era necessário. Hoje eu fico muito feliz de chegar aqui e olhar para aquela Gabriela lá de trás e dizer: agora eu tenho que dizer para ela, agora eu tenho o que falar que realmente faz sentido que ela desenvolva. E para pessoas para ajudar pessoas a não passar o processo igual eu passei, né? Então, eu me empenharia mais em ter o que me foi negado historicamente na época das minhas formações, né? Então, aprendizado, como eu já disse, né, um aprendizado digital, na época, eu com celular, eu não sabia nem como fazer, como mexer, porque para mim, celular era só para mandar SMS e vai, então, e as pessoas já usavam muito mais para frente, só que eu ia usar com quem? A maioria das pessoas usavam SMS. Então, assim, hoje, eu aconselharia para as pessoas: corram mais atrás do que lhes foi negado, porque hoje a gente tem acesso, hoje a gente consegue ter de forma um pouco mais acessível, né? Embora não tanto, mas um pouco mais acessível. Hoje você consegue fazer um curso gratuito, hoje você consegue tacar no ChatGPT, coisas que na nossa época a gente sabe que não tinha, né? Então o conselho que eu dou é se empenhar mais em capturar a informação que hoje a gente tem de livre acesso, pensando que é muita coisa, vai ser muito sacrifício, mas o mundo não é bonito. Não vou dizer aqui que o mundo é bonito, é muita coisa, é sacrifício. Ponderem também, porque há um burnout, ponderem também, mas corram atrás desse processo que foi negado. Quando a gente para pensar que faz 37 anos que o acesso ao estudo, né, em forma legislativa, foi liberado para todas as pessoas, inclusive pessoas pretas, foi em 1988 que as pessoas tiveram esse mesmo direito. Faz só 37 anos, Tati. Não é o suficiente para recuperar todo o tempo que se passou. Não mesmo. Então, ainda assim é um processo doloroso, de muito esforço, de muita luta, de muita batalha para conseguir esse acesso perdido, esse potencial de estudo perdido. Isso é sensacional. Gabi, eu vou dizer uma coisa. Me perguntaram esses dias, né, quando chegou os brindes, aí me perguntaram: quem que te arrumou isso daqui? Aí eu falei: foi uma mulher. Ah, tá. E como que ela é? Eu falei: ela é preta. Preta? Falei: sim. Ah, tá. E eu falei: e ela é trans. Ela é trans? Mas ela arrumou o Vênus para você? Então, só respondendo a sua pergunta, com certeza, mas assim, falando com todas as forças, você é uma das representatividades mais ilustres desse país. E você vai falar assim: não, não sou, porque nós somos condicionadas a dizer que nós não somos, que nós não... Imagina, mas o caminho que você está abrindo, está vindo outras Gabrielas, Tati, está vindo Edu, está vindo um montão de gente aí. Então, amiga, eu vou te dizer uma coisa, eu sou muitíssimo grata por tudo que vocês fizeram, e o mais importante disso é o nosso banco de talentos, que nós iremos lançar, porque nós vamos pegar dentro das periferias, dentro das comunidades, as pessoas, para que elas se tornem novos talentos e que cheguem na Gabi, que trabalha exatamente com essa galera, para que elas tenham oportunidade, como você teve, como o Edu teve. E isso é liderança, isso é representatividade. Você me representa como uma mulher preta. Uma salva de palmas, por favor. Bom, poderia ficar um montão de tempo com esse povo aqui, mas eles têm horário, são a galera do corporativo empresarial lá nas alturas. E eu fico muito feliz. Bom, agora vamos dar... Não precisa dar brinde para eles do Vênus, não, porque eles não querem, tá? Eles que nos deram, eles não precisam. Esse Vênus é meu e da Lucila, não é isso? A Lucila já ganhou. Não vale, a Lucila não vale. Quem que não ganhou? Ô, Júnior, você ganhou o Vênus? Não, então é eu e o Júnior que nós vamos ganhar a Vênus, vocês não precisam. Mas tem brinde da Cris. Cris, dá um tchau aqui para a Gabi, um tchau para o Eduardo. Ela trouxe um presente ótimo para você. Trouxe para o Eduardo e trouxe para você também. 2 aí, 2. Gente, vamos
finalizar a nossa entrevista, e eu peço desculpas, porque nós tínhamos que ficar aqui por muito tempo, porque vocês são pessoas maravilhosas. Ô Gui, você viu, Gui? Você conhece a Gabi, Gui? O Gui está lá no fundo. Ô Gui, você precisa conhecer essa mulher. Olha a Kylie ali. Kylie, essa mulher é uma diva assim como você. Me representa demais. E quem puder, procurem nas redes sociais, procurem a Gabi, faça como eu fiz, infernizei, vem pra cá. Eu infernizei a vida da Gabi, acho que tem 2 anos, Gabi? 2 anos? 2 anos que a gente já se conhece, e eu tenho um orgulho tremendo. E ao som de Betty Wright, a gente termina esse bloco com muita gratidão. O que eles vão ganhar? Olha só, trufas com sabores africanos da Domênica. Só sabores africanos. Olha só. A Cris, Cris, vem cá, Cris. Vamos aproveitar e tirar foto. Olha, mas abre o que você ganhou, Eduardo, a gente quer. Não, tá. Aí, ó. Olha o que você. Olha, gente. Ai, que inveja, Eduardo. Eu ganhei um desse, Cris? Eu ganho desse aqui? Senão, Eduardo, a gente vai fazer diversidade agora, viu, amigo? Agora que a gente vai fazer a diversidade, vamos separar isso daí. Não, eles não precisam desse aqui. Ah, não, vamos dar pro povo, né? Pega aí, Eduardo, pega um e pega... Gabi, pega outro. Vai, fala, Edu. 983. Final 983. Quem é o 983? Não tem? Então é meu. Cadê? Não tem 983? Finalzinho 983? Ah, não acredito. Cadê? Não tem? Então pega outro. 982. 982. Quem é essa? Ah, não acredito! Vem pra cá, por favor! Gente, vai ganhar Gente! Olha que mulher. Que isso? Essa mulher é mais bonita do que... Gente! Olha que mulher! Edu, ô Gilberto, filma aqui, porque... Olha isso aqui, Gabi! Como é seu nome, meu bem? Sou a Jessie. Gente, que mulherão, meu Deus! Olha, dá um brinde pra ela! Olha onde... Gabi, olha só o que nós... Não é linda? Né? Tô achando você muito horrorosa, hein? Ó, não gostei muito disso não, porque eu tô achando que mulher muito bonita. Você ganhou, Maria! A Maria, gente, uma salva de palmas pra Maria! A Maria que é do elenco do Herculano. A Maria trabalha com moda. Maria, você que ganhou, Maria! Maria, encosta aqui, porque olha só. Olha, você é pequenininha, Maria, só pra gente tirar foto. Fabi, arrebenta, Fabi, na foto. Fabi, essa mulher é bonita demais. Gilberto, aí não dá. É muita diversidade. Jess, você é linda. Maria, muitíssimo obrigado. Ô, banda, olha que mulher linda. Eu tô chocada com isso daí. Não gostei não, viu, Kylie? Porque eu sei que você que fez essa armação de trazer a mulher mais bonita do que eu. Não vale. Gente, uma salva de palmas para a empresa Requite, que trabalha com diversidade, que realmente faz um trabalho de verdade. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Eduardo. Que Deus abençoe vocês. Super beijo. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola, hein? Bom, gente, falando...